Boa noite. Obrigado. O Carlos Carvalho já fez o favor de mencionar, mas obrigado pela presença da Sra. Diretora Regional de Cultura, da professora Salva Castelo Branco, do Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo, dos eleitos da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, dos restantes convidados, do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia. Obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos por estarem aqui conosco nesta data. Nesta data, tão importante para o Alentejo e para o povo alentejano, data em que se comemora a distinção da expressão da nossa identidade cultural pela Unesco, como património cultural e imaterial da humanidade. Vou pedir emprestadas algumas palavras do professor João Mário Caldeira, que neste texto sintetiza a essência do povo alentejano e do canto alentejano. Diz o professor João Mário: ser alentejano é a coisa que os naturais gostam de pôr ao peito, pregado na camisa, junto ao coração, como um emblema. Existe no Alentejo qualquer coisa de fundamental, arrecadada desde há muito nas dobras do sentimento. No miolo mais profundo do Alentejo, os homens dispensam intromissões e procuram-se uns aos outros para cantar. Sem mais nada, dão os braços, fazem roda e entoam para dentro uma lenta melodia. O mistério perdura. O canto alentejano é coisa interiorizada, como que pedindo desculpa ao silêncio. No rosto dos cantadores não transparece senão o esgar da face, a boca ajeitada na melhor forma para modular o som. Da mistura das vozes sai a mensagem pungente, em geral de recorte lírico, onde está contido o mais puro dos sentimentos. As palavras cantadas perdem aspereza e timidez, fluindo como azeite de lagar. Engrandecem-se, dizendo muito mais do que significam. São um grito enlanguescente da alma. É isto o canto. É isto que somos. Foi isto que a Unesco reconheceu em Paris a 27 de novembro de 2014, mostrando ao mundo esta nossa forma de cantar e a nossa cultura. Têm sido dados passos decisivos na salvaguarda, valorização e divulgação do canto alentejano, e podemos afirmar que o canto alentejano, em ligação estreita com a gastronomia, com a cultura e com a história, ganha uma força inequívoca, afirmando-se como um fator de desenvolvimento e motor de novas dinâmicas, das quais o turismo é fundamental. Estes últimos 2 anos têm sido difíceis para todos e têm sido também muito complicados para o canto alentejano, impedindo a reunião dos grupos, o contacto, o convívio dos cantadores. Contávamos, todavia, que neste fim de semana, finalmente, fosse possível fazermos uma festa maior, a festa porque todos ansiávamos. Só que, por força das circunstâncias atuais, infelizmente, foi necessário tomar novas medidas no âmbito da pandemia, pelo que o programa inicial foi alterado com cancelamento das iniciativas previstas. Mas, apesar de tudo, e salvaguardadas que estão as medidas sanitárias que se impõem, estamos aqui e agora para celebrar o canto e prestar homenagem aos grupos corais e aos cantadores, porque são eles que fazem com que esta forma de cantar se mantenha viva. E quero deixar também aqui os agradecimentos a todos os que trabalharam na construção e concretização deste espetáculo a que vamos assistir. Por fim, quero reforçar a disponibilidade do município de Serpa para continuar a apoiar os grupos de canto e o movimento coral, contribuindo para afirmar e consolidar o futuro do canto alentejano, este nosso património que há 7 anos passou a ser de todo o mundo. Parabéns a todos os que caminham e continuam a Parabéns a todos que caminharam e continuam a caminhar neste processo, num movimento que se pretende cada vez mais participado e forte. Obrigado a todos pela vossa presença. Espero que gostem do espetáculo a que vamos assistir. Obrigado, boa noite.
Boa noite, muito boa noite a todos. Está uma bela sala, como nós queríamos. Obrigada por terem vindo até Serpa. Sei que há aí pessoas que vieram de fora. Muito obrigada. E obrigada também à Câmara Municipal de Serpa, ao Museu do Cante, por fazerem acontecer este concerto, que é uma estreia. Tosé Bexiga na campaniça, uma salva de palmas. E o Ricardo Falcão nas percussões e flauta de tamborileiro. Nós acabámos de tocar um tema original que fizemos para este espetáculo, que se chama Elemento Árabe, e seguimos, vamos tocar um outro tema também original, que se chama Horizonte do Tempo Longo. Já agora, este Horizonte do Tempo Longo é inspirado numa crónica do Pedro Ferro.
Este também era um tema, portanto, era um tema original e vamos seguir com um tema original da Ana, com um arranjo nosso que se chama Moiral.
Vamos tocar agora um outro original que se chama Kalimba, que é justamente o nome do instrumento que a Ana vai tocar agora.
noite a todos. É com um misto de principalmente 3 sentimentos que nos apresentamos aqui hoje. Primeiro com uma grande alegria, uma forte emoção por ser a primeira vez que regressamos a um palco após a paragem que fomos obrigados todos a estar sujeitos com a pandemia, e ao mesmo tempo já com algum receio com as condições que vivemos atualmente com a questão da pandemia, que assusta a todos. Por isso quero agradecer especialmente a todos os que tiveram a coragem de partilhar connosco esta noite, porque é essa força que nos dá a energia que nós precisamos para continuar. Agradecer muito especialmente à Ana e ao Tosé e ao nosso querido Ricardo o convite que nos fizeram para participar neste projeto, que entretanto já não nos sentimos como uns convidados, mas sim como parte desta criatura que nasceu aqui e que foi sendo construída à medida que os ensaios foram acontecendo. Portanto, não nos sentimos como uns convidados, mas sim como parte de algo que nasceu aqui. E agradecer-lhes a eles a oportunidade de nós partilharmos a nossa cultura com a criatividade deles, que foram buscar origens que nos são tão próximas na nossa cultura, apesar de nós estarmos mais ligados, talvez politicamente e culturalmente, com o Ocidente, mas o Oriente deixou sem dúvida, quer nas nossas construções com as abóbadas, quer na nossa cultura e a forma como nos relacionamos, o pastoreio, que está muito presente aqui nesta imagem aqui por trás e que no nosso grupo também, na etnografia que aqui representamos, está bem patente, é espelho deste projeto que nasceu e que espero que desfrutem deste espetáculo com esse sentimento presente, que o canto está a ser respeitado, está a ser dignificado e muito valorizado com estes artistas que nos dão valor e de forma nenhuma desviam do rumo que nós seguimos, que é a manutenção e a dignificação do canto alentejano, que é para isso que o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo existe e vai continuar a existir nas próximas gerações, com certeza. Obrigado.
o grupo cantou sozinho o Alentejo, Alentejo. E esta música é minha e da Ana, chama-se Senhor Ventura e tem a ver com o universo do Miguel Torga. E pronto, é um original também e que colámos com o Lírio Roxo. E agora seguimos a ver se conhecem esta. Atenção que se conhecerem esta têm que cantar. Têm que cantar. Ainda não vos ouvi cantar hoje. Aqui em Serpa não se canta. Queres ver? Senti assim que cheguei
quando nasce neste tempo, nós que seria se o sol um dia faltasse, se o sol
A moda que vocês acabaram de ouvir é a moda da azeitona, grupo coral e etnográfico da Casa do Povo de Serpa. Mais uma salva de palmas para eles, de aplausos. E juntámos-lhe um tema do Tosé, Ventre, e acho que este vai ser o próximo hit de verão. Made in Serpa. Sudão. Estamos a chegar ao fim do nosso espetáculo. Vamos terminar com um tema que o Tosé e o Ricardo fizeram, a moda das oliveiras, e que o grupo recebeu à primeira. E é assim, espero que gostem. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Muito obrigada à Câmara Municipal de Serpa, à equipa, à Videoplanos, ao Miguel Ferro, ao Ivan, ao David, muito obrigada e espero que gostem. Bora lá, Moda das Oliveiras. Obrigado também ao Museu do Canto. Nós ensaiámos sempre lá, acolheram-nos com muito carinho. A Cristina e o João são uns fofos. Uma salva de palmas para eles, por favor, também. Eu estava a ouvir há bocadinho o Carlos e emocionei-me um bocadinho porque nós já nos conhecemos. Isto não é uma relação nova. Portanto, já nos conhecemos há muitos anos, pelo menos desde 2015. Que já foi há muitos anos, foi pré esta coisa toda. E fizemos vários espetáculos juntos e aquilo que o Carlos disse tocou-me profundamente por duas razões. Uma, porque esta coisa de voltar aos palcos, os grupos corais estiveram muito tempo parados e esperemos que não parem agora, esperemos que isto agora seja sempre a andar. E depois outra coisa que ele disse que é muito importante, quando fazemos estas coisas é importante que as façamos juntos. Ou seja, não exatamente vamos convidar alguém para cantar ou para tocar alguma coisa, não, mas fazer parte do processo criativo, fazer parte daquilo que é a construção de alguma coisa nova que é o espetáculo. E isso quando acontece coletivamente, a magia é muito maior. É assim uma coisa muito mais bonita. E acho que precisamos todos disso. Precisamos de uma sociedade mais colaborativa e mais colaborativa no sentido de coajudar-se e menos competitiva no mau sentido. Precisamos todos de ser solidários uns com os outros. E a música, o canto, toda a música em geral é da paz. E é impossível sentir medo quando cantamos, sabiam? Portanto, é muito importante cantar. Longa vida ao canto, longa vida às parcerias efetivas, em que criamos em conjunto, em que construímos em conjunto. Este elemento árabe é de todos. E fomos nós todos que o fizemos. Bem ou mal, é de todos. E uma grande salva de palmas outra vez para o grupo. Obrigado à Ana por nos ter convidado. Obrigado a todos pela vossa paciência, pela vossa camaradagem, pelo vosso companheirismo. Obrigado também a vocês. Tem sido lindo trabalhar convosco. E pronto, a Ana já agradeceu ao resto, o grande Miguel, o Ivan, o David, ao staff aqui, o Nuno, e a todos. Vocês sabem quem são, estão cá dentro. Nós vamos estrear este tema, Moda das Oliveiras, e, portanto, vocês são especiais. Vão ouvir isto pela primeira vez. Estamos prontos? Digam lá, respondam lá como o Ronaldo. Estamos prontos? Sim! Bora?
lancei a semente à terra, no lugar onde nasci, fui cuidando com apreço a raiz onde cresci. Fiz do chão a minha casa, do trabalho uma canção, no meio das oliveiras. Acabou-se a geração. lancei a Semente à terra, no lugar onde nasci, fui cuidando com apreço a raiz onde cresci. Fiz do chão a minha casa, do trabalho uma canção, no meio das oliveiras. Acabou-se a geração. Já não reconheço, não me reconheço, já não reconheço, não te reconheço, já não reconheço, não me reconheço, já não reconheço, não te reconheço, antes do sol e eu já esqueci. Obrigado. Querem mais uma? Então respondam lá como o Ronaldo. Querem mais uma? Então vá, bora lá.
quem não cantar é batata podre. Amor, não maltrates o meu coração. Amor, não maltrates o meu coração. Se o maltratas, olé, morro de paixão. Se o maltratas, olé, morro de paixão. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Anda cá para aqui, não chores jamais. Anda cá para aqui, não chores jamais. Eu ainda aqui estou, é para ouvir teus ais. Eu ainda aqui estou, é para ouvir teus ais. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Peraí, para tudo. A tempo, batam lá palmas a tempo. Isso. Algum dia eu era e agora já não. Algum dia eu era e agora já não. Da tua roseira é o melhor botão. Da tua roseira é o melhor botão. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Esta é que é a moda que a Rita cantou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Lá na praia Nova Loré ninguém lhe ganhou. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Ninguém lhe ganhou, ninguém lhe ganhava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Esta é que é a moda Loré que a Rita cantava. Obrigado por este entusiástico aplauso. Agora sim vamos cantar a última para terminar, que é uma moda que se denomina Mas Que Dia Tão Bonito. Este dia que eu não falei inicialmente, que hoje aqui celebramos,
que é o dia do reconhecimento mundial do canto como património da humanidade. A primeira moda que nós cantámos, o Alentejo, o grupo coral certamente, e eu, falando pessoalmente, sinto quase como uma réplica de um sismo, no sentido bom, cada vez que a cantamos, porque acaba por avivar um conjunto de memórias e de experiências que nós tivemos a oportunidade de viver na primeira pessoa, mas que todos aqui certamente partilharam connosco. Nós não fomos de forma alguma o rosto do canto, porque o rosto do canto alentejano foram todas as pessoas que ao longo das gerações o construíram. Nós fomos simplesmente alguém que teve o privilégio de poder estar perto de onde as entidades e organismos mundiais o reconheceram como património, e para nós foi uma honra e sentimos-nos pequeninos, no verdadeiro sentido da palavra, por sermos nós a ter o privilégio de poder lá estar. Esta moda que nós vamos cantar a seguir foi escrita no fervor desse momento por um serpense, o Armando Torrão, que no dia em que o canto foi reconhecido como património da humanidade, escreveu estas palavras e musicou-as, que nós partilhamos aqui convosco e que pedimos que as repliquem sempre também. E agora, como este é um momento tão singular de canto alentejano, pedia que os nossos músicos abandonassem os instrumentos e usassem da sua voz para se juntarem a nós e cantar connosco. Que a voz é um instrumento também, não é? Apresentamos Abade Carlos Paraíba. Bom dia, Carlitos. O cante do Alentejo tem uma beleza sem par.
Já podemos